Então, estamos aqui na nossa live mensal. Então, estou eu, tá? A Cíntia, nutricionista, o Ilamar, a fisioterapeuta, Renata Arnone, psicóloga, a Karina aqui do meu lado, que está debaixo do celular aqui, né? E a outra cirurgiã bariátrica junto comigo aí, que fazem a clínica IMEC, né? Então, estamos juntos aí para responder as perguntas de vocês. A ideia é, nós vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica e depois vamos ficar à disposição para as perguntas. Importante vocês participarem, mandarem as perguntas, muito interessante isso aí para a gente ter uma interação. A cirurgia bariátrica evoluiu muito, hoje é um procedimento que você faz 1 hora, vai embora no dia seguinte, tem um risco baixo, os estudos de longo prazo são favoráveis, praticamente no dia seguinte já a pessoa vai embora com dipirona, aspirador, que é um remedinho leve, tá? O risco é baixo, 0,12%, igual o risco de uma cirurgia de uma cesárea, uma cirurgia de vesícula, que são consideradas muito seguras, tá? Então, é um negócio bom para uma coisa ruim, que é a obesidade, considerado o mal do século, está relacionado a uma série de coisas ruins aí, pressão alta, diabetes, infarto, derrame, câncer de mama, câncer do intestino, diminui a expectativa de vida, e é tão difícil emagrecer. A cirurgia está indicada para aquelas pessoas que têm um IMC acima de 35, né, que não conseguiram, associado a comorbidades, que não conseguiram emagrecer. Basicamente, na prática, para quem precisa eliminar mais de 25, 30 quilos, a cirurgia é o ideal. A gente aqui na Clínica IMEC, no Centro de Obesidade, a gente se dedica bastante à cirurgia bariátrica. Temos 2 cirurgias principais, são as mais realizadas no mundo, que é o bypass e o sleeve. Vou falar um pouquinho do bypass, depois vou passar para a Karina falar um pouquinho do sleeve. Depois vou pedir algumas coisas, né, fazer umas perguntas para a equipe, e aí vão ficar à disposição para perguntas de vocês. Então, bypass gástrico é a cirurgia mais realizada no Brasil. A gente diminui o estômago, desvia um pouquinho o intestino. Ela é melhor para quem tem pressão alta, para quem tem diabetes, para quem tem um problema metabólico, porque resolve, leva à remissão disso em até 70% dos casos. Ela é melhor para quem tem mais peso, ela é um pouquinho mais potente do que o sleeve, pouca coisa, mas é um pouquinho mais potente. E ela é melhor para quem tem refluxo gastroesofágico, porque ela resolve o refluxo. Se perguntar qual que é melhor, bypass ou sleeve, não tem. Para algumas pessoas, o bypass vai depender, para aquela pessoa, tem um grupo que se beneficia mais com o bypass, outro com o sleeve, e tem um grande grupo que qualquer uma das duas vai ser muito boa. As 2 cirurgias são muito interessantes. Karina, fala um pouquinho sobre o sleeve aí para nós. Então, lembrando que nós temos 2 grandes cirurgias que a gente pode realizar quando a gente vai fazer o tratamento cirúrgico da obesidade, seja ela a bypass, que o Dr. José Rubens acabou de falar um pouquinho, e eu vou citar algumas coisinhas a respeito do sleeve, que também é chamada de gastrectomia vertical. O sleeve, ou gastrectomia vertical, nada mais é do que cortar o estômago na vertical. Não existe desvio do intestino, não se mexe em nada da parte intestinal, somente na área do estômago. Então, a gente vem com um grampeador e corta-se o estômago na vertical. Normalmente é retirado cerca de 80% do estômago, que é o do fundo gástrico, que é a parte aqui do lado esquerdo do nosso estômago. E a cirurgia da gastrectomia vertical, logo de início, ela era vista como uma cirurgia meramente restritiva. Porque, como não tem o desvio do bypass, falava-se assim, poxa, só a gente retirar o estômago, então é só porque cabe menos comida? Não, uma coisa muito bacana da gastrectomia vertical, não sei se tem pacientes aqui assistindo a gente, né, que já fizeram o sleeve e podem dar aqui o relato, é que realmente a técnica do sleeve, ela diminui um hormônio que é muito importante, que chama grelina. A grelina, ela nos traz fome, né, e aí, se a gente tira essa grelina, a gente aumenta a nossa saciedade. Pacientes que fazem sleeve, realmente eles não têm fome depois da cirurgia. Isso é uma ferramenta maravilhosa que a sleeve traz no tratamento da obesidade, além da restrição, claro que esse tubo alimentar causa.
Há melhores indicações do sleeve ou da gastrectomia vertical. Normalmente são para pacientes extremos de idade, eles caem muito bem, então os adolescentes ou os idosos. Pacientes que têm algum problema de vitaminas, então, pacientes que têm já antecedentes de anemia, ou que tomam remédio crônico por algum motivo, então, seja por HIV, artrite reumatoide, ou até o tamoxifeno para câncer de mama, né, que é bastante usual e comum. E a gastrectomia vertical vem ganhando, né, doutor, uma grande frente, um grande campo aqui no Brasil. O bypass ainda é o campeão aqui no Brasil, nas técnicas das bariátricas, mas o sleeve está crescendo cada vez mais. É uma cirurgia muito, muito especial. Por exemplo, nos Estados Unidos, ela até já alcançou o bypass, né? Já até ultrapassou. Então, são duas cirurgias muito bacanas, tanto a bypass quanto o sleeve. E lembrando, se não está num desses dois grupos, né, que a gente falou, o bypass é melhor para essa, o sleeve é melhor para aquela, as duas cirurgias são maravilhosas, são muito boas. Indicando dessa maneira que a gente comentou, para quem tem pressão alta, diabetes, refluxo, mais peso, bypass, para quem tem menos peso, tem algum problema de absorção, extremo de idade, sleeve, a gente acaba tendo 70% de bypass, 30% de sleeve. Gostamos das duas, as duas são maravilhosas, tá? São excelentes cirurgias. Cíntia, a importância da dieta restrita inicial. A gente tem uma dieta restrita no começo, embora depois de algum tempo vai se alimentar com tudo. Mas qual a importância de fazer essa dieta mais restrita no começo? Bem, vamos lá. Boa noite a todos. O importante da dieta mais restritiva inicialmente é que, independente da técnica, seja no sleeve ou no bypass, os doutores acabam cortando, grampeando esse estômago. Então, ele fica inchadinho e ele precisa cicatrizar. Então, por isso, a gente inicia com uma dieta líquida, bem restritiva no começo, com os líquidos coados, a cada 20 minutos, 50 ml, para que esse estômago cicatrize e acabe desinchando, para que a gente possa fazer a evolução da consistência. Então, inicialmente, a gente faz essa restrição para que o estômago fique quietinho e recupere dessa cirurgia, e que o paciente também fique bem hidratado durante esse período. Então, esses 20 dias de líquido servem para esse momento aí de recuperação cirúrgica. Ela é chatinha no começo, a gente fala, avisa os pacientes. É importante lembrar que a fome não vem, mas vem à vontade, e sempre pensar, é por recuperação desse momento especial que é a cirurgia. Depois desses 20 dias, nós vamos fazendo a evolução de consistência, então entrando num pastoso na 4ª semana, e fazendo a evolução, com 7 semanas o paciente tem uma dieta em consistência normal de novo. E, às vezes, a gente tem algumas perguntas, eu vou dar conta dessa dieta, eu gosto de comer, sou gordinho e tal, eu vou dar conta? O que eu costumo falar para os pacientes aqui? Nós operamos aqui 30, 40 pacientes por mês, no Brasil 70 mil, Estados Unidos 180 mil, todo mundo deu conta? Você vai dar conta também. É difícil no começo, mas consegue, né, Cíntia? Todo mundo consegue. Com certeza, né, doutor? Eu acho que essa consciência e essa informação é importante. Porque quando o paciente entende por que ele está fazendo aquilo, é muito mais fácil dele aderir. Para físio, agora, uma pergunta. Qual a importância do Respiron? Pergunta para a gente vê ali que o preparo respiratório é importante. Qual a importância do Respiron na cirurgia? Eles passam com você, você pede para comprar, ensina eles. Qual a importância disso? Olá, boa noite a todos. Bom, o Respiron, ele é uma ferramenta e um forte aliado que vai exercitar o pulmão, né, através da resistência da graduação. E com isso a gente vai ter um fortalecimento e a expansão dos músculos respiratórios, cujo objetivo é diminuir os riscos, principalmente pós-cirurgia, no caso uma pneumonia e uma atelectasia. Então, acho que esse é o maior objetivo do Respiron. E lembrar sempre, né, que o paciente, se de preferência, adquirir para a primeira consulta e na segunda consulta estar com ele para poder demonstrar que, de fato, né, se preparou. Teoricamente é isso. O obeso, quem está acima do peso, respira sob um peso maior, na anestesia ali, sempre tem a intubação, então tem uma respiração que não é normal. Então, se junta a secreção, às vezes fez uma cirurgia maravilhosa e tem uma complicação pulmonar. Então, é importantíssimo isso que a Willa falou, do Respiron, né? Renata, da parte psicológica aqui, me fala, qual a importância
vai operar o estômago, mas qual a importância de mudar a cabeça? Bom, a importância é muito importante, né? Eu não sei se mudar a cabeça, mas primeiro um autoconhecimento para a pessoa entender como é o histórico dela com a obesidade, como é na família dela, como isso se deu, né? Como foi a cultura alimentar dessa família, como ela se posiciona diante da comida, da alimentação, diante do próprio corpo, né? Então, mais do que, não sei se essa expressão, mudar a cabeça, diz tudo que vem por aí. Então, mais do que mudar, é um reposicionamento. Então, a pessoa precisa estar muito consciente que ela vai precisar fazer muitos ajustes. Então, não só com a alimentação. Então, precisa entender que depois essa alimentação vai mudar, a vida social vai mudar, né? A rotina alimentar familiar vai mudar. Então, mais do que mudar a cabeça, é conhecer um pouco sobre si mesmo, conhecer como que ele se comporta diante da vivência atual dele com a comida e como isso vai mudar. Então, o que vem por aí? Né? E eu digo que a informação também é um aliado, é muito precioso o paciente ter a informação sobre o que ele está escolhendo. Acho que é isso. Importante, Renata. E se não reeducar o estilo de vida, se não mudar a cabeça, vai ter o reganho de peso lá na frente, né? O reganho de peso, ele ocorre. A cirurgia é o mais potente que a gente tem, mas mesmo assim, 20% a 30% tem algum grau de reganho de peso. Depois, é fundamental mudar a cabeça, como a Renata falou. Karina, tem uma pergunta até do seu Instagram aí. Quanto tempo leva o paciente chegou até ele operar? Como é que costuma ser lá na Clínica IMEC, na nossa equipe? Passou com você? Quanto tempo leva esse processo? Eu costumo dizer que essa é uma das principais dúvidas, né, doutor, dos pacientes quando vão passar em consulta conosco, né? Muitas vezes pela ansiedade, né? A gente acaba a primeira consulta e eu pergunto, você tem alguma dúvida? E a pergunta é, quanto tempo demora para eu operar? Bem, então eu vou explicar um pouquinho a parte burocrática da nossa jornada aí em direção à cirurgia bariátrica. O paciente, então, ele vai passar numa primeira consulta médica, seja comigo ou com o Dr. José Rubens, enfim. Nós iremos pedir exames depois da avaliação, anamnese e tal. No final da consulta, nós vamos pedir exames e as avaliações das equipes. Além desses exames pré-operatórios, esse paciente vai passar na avaliação da nossa equipe multidisciplinar, que está até aqui uma grande parte dela, e além da equipe multi, o paciente vai passar numa avaliação cardiológica, avaliação do endocrinologista ou até de algum outro profissional especialista de algum caso específico. Normalmente, o paciente demora aí, em média, 15, 20 dias para fazer esses exames e retornar conosco. Lembrando que lá no IMEC, a gente dispõe de grande parte desses exames lá para o paciente poder fazer e otimizar esse período. Então, nós temos pacientes que até conseguem otimizar, fazer isso daí num espaço mais justinho, de até uma semana, 10 dias. Bem, fez os exames, passou nas avaliações, vai voltar em consulta, tanto comigo quanto com o doutor, para agendar a cirurgia. Pacientes já tendo todas as avaliações, tendo tudo ok, pacientes que são particulares é um pouco mais tranquilo para pensar em data, a gente já pode pensar numa data para o procedimento. Agora, pensando em pacientes que têm a questão do convênio médico, a gente tem que fazer a solicitação da cirurgia. O convênio tem 21 dias úteis para liberar a cirurgia, né? Então, nós normalmente programamos a cirurgia, normalmente contando esse período. Claro que se autorizar um pouco antes, a gente tem que operar um pouco antes a critério do mapa cirúrgico e tal da agenda, né? Mas, então, a grosso modo, pacientes acabam demorando uns 2 meses, em média, para poder operar, 2, no máximo 3 meses. Acho que é isso, é rapidinho. É rápido, né? Tem alguns convênios aí que tem um programa diferente, que demora tempos, né? 2 anos, que nem a AMIL, seguindo o fluxo direto da AMIL, 3 anos, da Unimed, da Central Nacional Unimed também, mas quando passa pela Clínica IMEC, as cirurgias normalmente, esse tempo aí, 2, 3 meses, como a Karina falou, é rápido. Renata, são precisas quantas avaliações com psicóloga, nutri e físio? Quem perguntou foi a Gabi Dalves. Quantas avaliações são necessárias pré-operatórias? Então, lá na Clínica IMEC, a gente faz 2 consultas com cada profissional, né? Então, além do doutor e da doutora, a gente tem 2 com a psicologia, 2 com a nutrição e 2 com a fisioterapia. É claro que isso
muda, né, dependendo do caso. Então, às vezes, um paciente demanda mais. Então, a gente precisa entender um pouco melhor a história, ou é um paciente muito jovem, né, se é adolescente. Então, a gente precisa conversar com a família. Eu sempre peço para conversar com a família. Então, via de regra, são 2 consultas com cada profissional. Porém, é bom ficar entendido que, se precisar, a gente pede mais 1 ou 2 consultas. Cíntia, tem uma pergunta da Souza aqui. Quando que eu volto para uma alimentação normal? Então, vamos lá. Passados 20 dias de líquido, a gente vai para a 4ª semana, que é uma dieta pastosa, e depois a gente, na 5ª semana, já começa com a dieta de pedacinhos para teste. Então, o paciente volta para uma dieta geral, com todas as consistências, a partir de 7 semanas de cirurgia. Então, ele está comendo todos os tipos de carne, os pães, arroz, verdura, legumes, todas as consistências já estão de volta a partir da 7ª semana. Importante lembrar que bebida alcoólica e a gaseificada a gente proíbe por 6 meses. Willa, tem uma pergunta interessante aqui, ó. A Samara perguntou, ó, vou operar na quinta-feira agora. Minha equipe não solicitou exercícios para o pulmão. Tenho maiores riscos? Fala para Não entendi. Samara. Não entendi. Samara vai operar com uma outra equipe que não deve ter passado por físio, ela não fez exercícios respiratórios, ela está perguntando se tem maiores riscos. Sei lá, né? É sempre melhor um preparo, né, Willa? É complicado, né? Porque a gente já tem justamente os riscos, né, diminuídos em função do que a gente propõe a ele antes, né? Preparar esse paciente. Eu acho que, assim, se ela não tem, né, o físio na equipe, ela poderia buscar fora mesmo, né? Uma ajuda de um profissional para poder, né, passar para ela alguns exercícios e, com isso, ela vai ter ganhos. Com certeza. Tem uma falhadinha no áudio da Willa aqui, mas o seguinte, ó, eu acho que o risco da cirurgia, ele é pequeno. Se você faz, e ele é pequeno porque você faz todo o preparo, faz tudo direitinho, acho que não vai acontecer nada na sua cirurgia, acho que vai dar tudo certo, mas se tivesse um preparo melhor, ia ser o ideal, né? Então, a gente sempre preza, a gente, na clínica EMEC, para ter o menor risco possível, e é muito raro ter complicação com a gente. Eu acho que vai dar tudo certo no seu caso, Alessandra, mas se tivesse feito o preparo, eu acho que ia ser melhor, né? Eu posso complementar, talvez, para tranquilizar a paciente, né? Sim. Como o senhor mesmo falou e a Willamar comentou, realmente fazer um preparo pré-operatório é o ideal. Mas, realmente, só para tranquilizar essa paciente, né, que existem muitas equipes que não dispõem realmente da gente ter a sorte de ter uma fisioterapeuta como a Willamar aqui conosco, né? Então, mas como que funciona o dia a dia que a gente vê nos hospitais é que você terá, provavelmente, uma fisioterapeuta que vai passar nas avaliações com você dentro do hospital, ela vai te apresentar o Respiron, ela vai te apresentar tudo que a Willa fala e explica com calma, numa consulta de pré-operatório, fazendo esse treinamento pré-operatório, o que provavelmente vai acabar acontecendo com você é que vai chegar um fisioterapeuta para você no hospital e vai te fazer todo esse treinamento, todas essas questões. Então, provavelmente você vai ter esse acompanhamento da fisioterapia no hospital, porque faz parte de todo o protocolo de alguma cirurgia bariátrica, principalmente aqui em São Paulo, nos grandes centros, tá bom? É mais para tranquilizar ela. Alessandra fez uma pergunta aqui, ó. Eu tenho gastroparesia com líquidos. Eu posso fazer a cirurgia? É interessante isso aí. A gente não vê com frequência isso de gastroparesia, né? Com líquidos. Má digestão, no estômago. A gente talvez tenha ouvido falar isso como má digestão ou alguma coisa assim. É difícil alguém falar gastroparesia, Alessandra. Não sei qual que é a sua formação, né? Mas vamos pensar aqui. Se tem alguma dificuldade de esvaziamento, eu acho que a cirurgia, e principalmente o bypass, tem um esvaziamento mais rápido, né? Eu acho que não vai ter, se tiver esse pensamento de gastroparesia, talvez pensar um pouquinho mais lá para o lado do bypass, se tiver essa má digestão,
né? As duas cirurgias são excelentes, seria um pontinho a mais para o lado do bypass aí. Você pensa em alguma coisa, Karina, sobre esse caso dela aí? Gastroparesia com líquidos? A gastroparesia é aquela, para quem é uma palavra, né, um conceito médico, então, para quem não é da área médica, gastroparesia é realmente quando o nosso estômago ele não tem a motilidade muito boa, então o alimento fica mais tempo dentro do estômago. Normalmente, gastroparesia tem que investigar a causa, né, eu acho que o mais importante é individualizar isso daí, conversar direitinho com essa paciente para a gente entender a causa dessa gastroparesia. Mas eu acredito que o senhor tem toda a razão. Se essa pessoa for para bariátrica, a sleeve não vai ser a melhor opção de forma nenhuma. Tem que ser a bypass. Mas tem que entender o porquê que ela tem gastroparesia. Tem diversas doenças que podem causar isso, né? Então, enfim, eu acho que tem que estudar melhor, mas se for programar, realmente a técnica do bypass é a que funciona melhor para essa questão da motilidade. Tem uma pergunta aqui para a psicóloga aqui, sobre compulsão alimentar. Eu tenho compulsão e como é que é isso? Eu vou dar conta depois? Como é que vai ser no pós-operatório que eu tenho que comer menos? Como é que é isso de compulsão, Renata? Então, muitos pacientes chegam para a cirurgia bariátrica, obesos, e dizem que tem compulsão alimentar. Então, primeiro, vamos entender o que é compulsão alimentar. Então, eu pergunto, o paciente fala, eu como uma barra de chocolate, então eu sou compulsivo por chocolate. Nem todo mundo que tem obesidade tem compulsão alimentar. Isso é uma coisa que precisa ser bem investigada no começo, porque o que muda? Não vai impossibilitar a cirurgia, né, é possível fazer, mas muda o pós, o depois, os cuidados, a atenção que a gente vai precisar ter com esse paciente, e vai precisar de um tratamento especializado, porque compulsão alimentar é uma doença, precisa ser tratada, e precisa ser tratada pelos profissionais especializados nisso. Então, eu acho importante a gente fazer uma investigação no pré-operatório para saber se o paciente, de fato, tem compulsão alimentar. Bom, o que seria a compulsão alimentar? A pessoa comer uma grande quantidade de alimento, que seria inconcebível ali para alguém nas mesmas condições que essa pessoa. Então, mesma cultura, né, mesma estatura física, as mesmas condições, então, comer uma grande quantidade de alimento num período curto de tempo, sem ter controle sobre isso, sobre esse evento que está acontecendo, e sentir culpa depois disso. Isso precisa acontecer, mudou agora no DCM-5, precisa acontecer de 2 a 3 vezes por semana no último mês. Então, se preencher todos esses critérios, daí a gente pode pensar numa compulsão alimentar. E, de novo, a compulsão alimentar é um diagnóstico que precisa ser dado por alguém que seja especialista. Então, não é numa consulta de 30 minutos que a gente consegue fazer isso. Então, é importante essa pergunta e é importante a pessoa, se a gente entender, a gente da equipe, entender que talvez o paciente tenha compulsão alimentar, então vamos investigar melhor, vamos chamar, né, um psiquiatra e ver como que a gente vai cuidar disso. Acho que era isso a pergunta? Isso, acho que, então, se acha que tem compulsão, cuidar disso antes, né, para estar controlado. Qualquer doença psicológica ou psiquiátrica, compulsão é uma patologia, tem que estar, não impede a cirurgia, mas tem que estar controlado, né? Ou mesmo físico. A maioria dos problemas em si é só controlar, chegar no melhor momento possível, e aí a cirurgia vai ser feita de uma maneira tranquila, segura, e vai melhorar, com certeza, na maioria das vezes, tudo isso, tá? Cíntia, então, uma pergunta para a Nutri aqui, preciso tomar vitamina para a vida toda? Como é que é isso? Essa é sempre uma pergunta que a gente tem no consultório, né? Então, o que eu digo para os pacientes é que quando a gente pensa na técnica do bypass, que é aquela que tem o desvio do intestino, já está super descrito na literatura que o paciente tem que usar multivitamínicos para o resto da vida, né? Porque, por mais que ele coma bem, ele tem aquele desvio onde tem uma absorção maior de cálcio, ferro e vitamina B12. Então, nesses pacientes, tem que usar para sempre. Quando a gente fala da técnica do sleeve, o que acontece? Tem a diminuição do estômago e pelos primeiros meses, o primeiro ano, na fase de emagrecimento, também vai comer muito pouco.
Então, o que eu digo hoje para o paciente do sleeve é que durante a fase de emagrecimento, ele também tem que suplementar, assim como no bypass. Com 2 anos de cirurgia, o peso mais estável, a gente pode ver os exames, a alimentação e ver se pode suspender ou não. Mas acho que é sempre válido a gente repor as vitaminas, porque por mais que a dieta seja boa, dificilmente a gente chega em 100% das dosagens necessárias. Então, acho que não custa manter um multivitamínico aí no dia a dia do paciente. Isso mesmo, Cíntia. A gente vê que, mesmo quem não operou, muita gente toma vitamina do cabelo para isso, para aquilo. Então, é muito frequente. Não é um bicho de 7 cabeças tomar um centro, uma materna, um comprimidinho uma vez por dia. Vai ajudar, sem dúvida. Tem uma pergunta que acho essa é mais para mim aqui, ó. Eu trabalho bastante com reganho de peso. A Paula Rodrigues está perguntando aqui que ela fez um bypass em 2012, teve reganho de peso, está tentando com medicação, com Ozempic, mas não está resolvendo. E daí que não está resolvendo. Então, o que fazer para reganho de peso, né? Pós-bypass. Hoje, o que a gente tem de melhor instrumento para, né, o que faz a pessoa emagrecer é dieta balanceada e atividade física. E para isso é fundamental a reeducação do estilo de vida. Se saiu fora, precisa voltar. A equipe é fundamental, tá? E um instrumento para a gente ajudar é o plasma de argônio, para quem fez bypass. Então, o bypass é um estômago pequeno com uma passagem estreita, a gente queima aquela passagenzinha, e aquilo estreita, tem que fazer a dieta líquida, emagrece, e depois, quando cicatriza um pouquinho mais estreito, que dá mais saciedade. Eu acho que é um instrumento importante para ajudar na retomada ali do caminho e emagrecer novamente e voltar lá a um peso bacana. Lógico, só o plasma também não ajuda, não adianta, tem que ter a vontade da pessoa ali de seguir em frente e, além disso, além dessa vontade, a equipe, você ter ali a nutricionista, a psicóloga, a fisioterapeuta, como personal trainer para te ajudar a chegar lá. Isso é muito importante. A gente tem o plasma disponível na clínica e tem a equipe também. Vamos lá, para físio. Quanto tempo depois para dirigir atividade física, pós-cirurgia? Bom, a atividade física mesmo, de ambiente, né, de academia, a gente libera após 30 dias de operado. O dirigir é relativo, depende, né, da aceitação da alimentação, se esse paciente está se sentindo fraco ou não, né. Eu sempre falo, olha, tá aceitando a alimentação, não está tendo fraqueza, respeita a primeira semana. Teve fraqueza, segura 2 semanas, porque o problema não está no dirigir, mas sim passar mal ao volante. Então, essa é a questão. Dá uma tonturinha, bate o carro, aí fica pior, né? Então, esperar para dirigir aí, a hora que se sentir mais seguro, né? Tem uma pergunta aqui da Bruna. Karina, qual a técnica mais indicada para quem tem diabetes? Você já comentou, mas fala alguma coisa mais sobre isso. Bruna, é o seguinte, quando o paciente tem diabetes, vamos agora conversar um pouquinho sobre diabetes do tipo 2, lembrando que a diabetes tem do tipo 1, que é aquela que a pessoa nasce com uma doença autoimune, onde o pâncreas não funciona em relação à liberação de insulina. Nós não estamos falando sobre essa, a gente está falando sobre a diabetes do tipo 2, que é aquela que o paciente normalmente desenvolve ao longo da vida, muito, muito prevalente nos pacientes que têm obesidade, que vai ali ao redor dos 30, até a gente até mais jovem, né? Mas ao longo da vida vai tendo uma resistência à ação da insulina por conta da obesidade, e aí sim ela acaba tendo a diabetes do tipo 2. A cirurgia bariátrica que melhor tem resultados para o tratamento da diabetes do tipo 2 é a técnica do bypass, que também é chamada de cirurgia metabólica. Tanto que hoje, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, nós falamos cirurgia bariátrica e metabólica. Então, isso é muito importante. A cirurgia bariátrica, só um minutinho aqui, a cirurgia do bypass, por que ela é tão boa para o diabetes? Porque ela desvia a primeira alça do intestino. O desvio dessa primeira alça do intestino acaba trazendo alterações hormonais, principalmente nessa questão do metabolismo pancreático.
então acaba melhorando a questão da resistência à ação da insulina e estimula o pâncreas a produzir mais insulina. Até muito bacana, né, a gente vê os pacientes diabéticos que fazem a cirurgia bariátrica, até mesmo no hospital, eles acabam diminuindo o uso da insulina ou até dos remédios que ele toma, e realmente o resultado para os pacientes que fazem o bypass para o tratamento da diabetes do tipo 2 é maravilhoso. Tanto que nós sabemos que pacientes com diabetes do tipo 2, com obesidade leve em diante, isso é, leve, moderada ou grave, diabetes do tipo 2, insulino dependentes, ou que não respondem bem ao tratamento clínico, atualmente no mundo, a melhor conduta para tratar esse diabetes é a cirurgia metabólica, isto é, o bypass gástrico em YDRU. Isso é maravilhoso, isso faz com que o paciente viva por mais tempo, isto é, ao invés de ele falecer com 60 anos de idade, com problema nas pernas, com problema na retina, problema no coração, problema no cérebro, né? Ao invés de tudo isso acontecer por conta da questão da diabetes, esse paciente vai viver, os estudos falam, pelo menos 10 anos a mais e com muito mais qualidade de vida, porque não vai ter essas lesões de órgão-alvo, que a diabetes, infelizmente, acaba agredindo os pacientes. Então, isso eu falo que é a escolha de ouro, né? Tratar pacientes com obesidade na bariátrica é muito legal, mas o doutor pode falar também, mas tratar um paciente que, além da obesidade, é diabético, faz uso de insulina, realmente ele muda completamente a vida dele. É muito, muito bacana. Sem dúvida, Karina. E é mágico, assim, né? Muitas vezes o paciente entra para a cirurgia tomando antidiabético oral, insulina, sai da cirurgia sem tomar remédio. Isso acontece numa boa porcentagem dos casos, né? Então, é um negócio muito mágico. Vou emendar aqui uma pergunta da Alessandra. A Alessandra diz que está com obesidade grau 1 e pré-diabetes. Se é uma proposta para ela a cirurgia bariátrica ou até a cirurgia metabólica. Pré-diabetes, não. Como a Karina falou ali, para quem tem obesidade leve associada a uma diabetes de difícil controle, então existe a cirurgia metabólica, que é a mesma da bariátrica, que é o bypass, só que direcionado com o foco em reverter esse distúrbio metabólico, que é a diabetes. Então, para quem tem pré-diabetes, não tem essa indicação. E o que está indicado? Para quem tem obesidade leve, a gastroplastia endoscópica, eu acho que era um melhor procedimento ali. É uma redução do estômago por endoscopia. Você faz tipo um sleeve, só que por dentro. Não tem a mesma efetividade do sleeve, que é para eliminar 30%, é para eliminar 20% do peso. E para quem tem obesidade leve, é o tratamento de eleição. Como é que é isso de tratamento? Quais são os melhores tratamentos? Quer dizer, os tratamentos, existem vários tipos e eles são direcionados para tem uma certa potência, né? Para eliminar 5 a 10% do peso, o tratamento clínico, tem remédios hoje muito bons, 10 a 15% balão intragástrico, uma prótese de silicone, né? A gastroplastia endoscópica, que nem eu falei agora, essa redução do estômago por endoscopia, para quem precisa eliminar 20%. Acima de 30% a 40%, então a gente tem as cirurgias, que são o bypass e o sleeve, que está sendo o foco no nosso bate-papo hoje, né? Para a Nutri aqui, dá para prevenir queda de cabelo? Foi uma pergunta que teve aqui. Como é que é isso, Cíntia? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta que as mulheres sempre fazem na primeira consulta, o medo do cabelo. E eu sempre comento que, assim, a gente pode fazer algumas coisas para ajudar, mas não dá para garantir que esse cabelo não vá cair, né? Então, eu não posso prometer isso para elas. O que eu acho que é importante a gente pensar? Quando a paciente ela faz exames prévios, a gente já vai ver se tem alguma deficiência de alguma vitamina e já começa a repor antes mesmo da cirurgia. Então, se tem uma deficiência de vitamina D, de B12, a gente já começa essa reposição antes. Quando a paciente vai para a cirurgia, ela vai ter um momento de uma dieta restritiva e uma perda de peso muito acelerada. Então, esses dois fatores, nos primeiros meses, fazem com que tenha todo esse estresse metabólico e, a partir do terceiro mês, esse cabelo começa a cair. Então, geralmente, o que eu falo para as pacientes? Tem que ter um pouquinho de paciência, que entre o terceiro e o sétimo mês pode aparecer a queda de cabelo. E o que a gente tem que fazer como melhor tratamento? Primeiro,
não deixar a equipe de lado, fazer os exames de rotina sempre, sair da alta hospitalar usando o whey protein, porque ele é importantíssimo para formar o fio de cabelo. Então, a gente tem que lembrar que cabelo não é só vitamina, mas sim proteína. Então, caprichar no uso da suplementação proteica, usar as vitaminas corretamente, e a gente sempre vai passar, a partir do segundo mês, vitaminas mais específicas, colágeno, para ajudar nessa questão um pouquinho mais estética. Ainda assim, essa queda geralmente ela ocorre, ninguém fica careca por causa disso, só na hora que lava cai um pouquinho mais, as pacientes assustam um pouco. Existem tratamentos, então da minha parte a gente vai suplementar, a gente tem dermatologistas específicos para isso que ajudam a gente, inclusive na clínica a gente tem a nossa dermato. Então o que eu falo? Vai fazer a cirurgia, está muito preocupado com o cabelo? No pré-cirúrgico já passa com a dermato também, para ela estar junto com a gente ao longo desse primeiro ano de cirurgia, ajudando em toda essa parte estética. Tem aqui uma pergunta da Janaína. Doutora ou doutora, o que se pode considerar obesidade leve? Karina, o que é obesidade leve? Fala para a Janaína. Bem, Janaína, existe uma classificação que chama IMC, que é Índice de Massa Corporal. A gente usa essa classificação até para dizer quem são os pacientes elegíveis que possam fazer a bariátrica ou não. O IMC é uma continha muito simples, que é o nosso peso dividido por nossa altura ao quadrado. Então, são os pacientes que, vamos agora falar da classificação, é que eu não tenho aqui um gráfico bonitinho para te mostrar, mas também tem depois da mídia social do doutor, ou no meu também, que é pacientes com IMC entre 20 a 25, que essa conta totaliza 20 a 25, são os pacientes com peso normal. Entre 25 a 30 são os pacientes com sobrepeso. Entre 30 a 35 é a obesidade leve, ou grau 1, que foi essa que você perguntou. Entre 35 e 40, obesidade grau 2, ou obesidade moderada. E IMCs acima de 40 é obesidade mórbida, ou obesidade mórbida, que é a obesidade grau 3. Indicações de cirurgia bariátrica, só para a gente se lembrar, são para os pacientes que têm IMC acima de 40 ou acima de 35 associados a comorbidades, que são as doenças desencadeadas ou agravadas pela obesidade, e pacientes com obesidade leve, que têm diabetes do tipo 2 com tratamento de difícil controle insulinodependentes. Obesidade leve é isso aí, né? IMC tem 35. Para psico aqui, Renata, tenho medo da cirurgia. Eu quero operar, estou acima do peso, mas eu tenho medo. Como é que eu faço? Como é que é isso, Renata? Eu fico feliz quando o paciente chega e fala que está com medo da cirurgia, porque daí eu entendo que ele está preocupado, ele está entendendo que não vai ser um processo, né, simples, que a cirurgia bariátrica não é uma cirurgia que ele vai para o hospital, diminui o estômago, volta para casa, emagrece e segue a vida. Então, se ele falar que está com medo, eu falo, bom, então vamos lá, né, me diga aqui o que está te amedrontando e vamos entender. Mas, de qualquer forma, o melhor que o paciente tem para fazer é ter informação. O que ele está escolhendo fazer? Está escolhendo uma cirurgia bariátrica? O que é isso? Como que é o procedimento? Quais são os tipos de cirurgia diferentes? Como que vai ser a alimentação dele depois? O que é o tal do Respiron? Quando que ele vai poder fazer atividade física? O que muda na vida alimentar dele? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, né? Todos esses assuntos, essas dúvidas que vão surgindo, é o que o paciente precisa saber. Porque quando a gente também, né, a gente tem medo do desconhecido. Se a gente vai falar de alguma coisa que a gente não conhece, a gente fica meio, né, como assim? Isso me amedronta, me assusta. Então, a melhor coisa, se você está com medo, vai operar, está com medo de operar, se informe, né? Entre no site da Clínica IMEC, tem um monte de perguntas e respostas, tem muitos sites bacanas para você olhar, além de tudo que não tem de bom na internet, tem muita coisa boa. Né? Então, o que eu acho que é o melhor combate ao medo aí é a informação. E controlar o medo e fazer o que é melhor, né? Eu acho que esse é o pensamento, né, Renata? Então, tem que cuidar aí, mas a informação é importante. Tem uma pergunta aqui, a Juliana, incidência de refluxo no sleeve, como funciona e se há como prevenir? Bom, o sleeve, né, como a Karina falou ali, é uma gastrectomia vertical, você faz um corte vertical, você deixa o estômago tubular como se fosse uma manga de camisa, e ele fica um pouquinho retificado com o esôfago.
Para quem tem já uma tendência de refluxo, pode piorar um pouquinho, e às vezes pode até aparecer um refluxo de novo, né? Então, o que fazer? Bom, para prevenir, se a pessoa já tem um refluxo importante, né? Quando que a gente sabe se esse refluxo é importante? É aquela pessoa que tem azia, queimação, tem sensação de refluxo diário, que toma as medicações antiacidez, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, né? Então, para essas pessoas, para prevenir, não faz o sleeve, vai para o lado do bypass. As duas cirurgias são maravilhosas. Então, a melhor prevenção é você ir para outra cirurgia, né? Então, existe um risco, sim, para quem tem refluxo, piorar um pouquinho, e o melhor jeito é você não fazer o sleeve. Poxa, e fiz o sleeve, tem um pouco de refluxo, tem um pouquinho de azia, vai tratar como a mesma pessoa que não operou. Refluxo é muito importante, é frequente na população, 20% da população tem algum grau de refluxo. E como é que se trata? Remédio para inibir a acidez, né, tipo esses omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, né, e remédios para esvaziar mais rápido, com digestivos, e algumas manobras. Isso é importante, evitar comer muito de uma vez só, evitar deitar após a alimentação. Então, tudo isso aí você faz para prevenir e para controlar o refluxo no sleeve. Tem uma pergunta aqui para a físio aqui, ó. Cirurgia plástica quando, Ilamar? Essa é uma pergunta, né, que todos fazem, não tem como fugir. Então, o ideal, na verdade, é que o peso ele esteja estável. O que deve acontecer aí ao redor de 1 ano, 1 ano e meio, né? A gente conta 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses. Por quê? Porque se for feito a correção e o paciente ele continuar emagrecendo, o resultado ele poderá ficar comprometido. Então, importante é o quê? É que você não tenha pressa, que você emagreça, que defina a musculatura através dos exercícios, né, de resistência, e só então você vai para essa última etapa, que é a correção, né, que é para retirada do excesso de pele, para deixar, né, no caso, o corpo modelado e você feliz. Então, aguarde aí pelo menos 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio. E é importante você estar com o peso estabilizado, porque se você fizer uma plástica e depois emagrecer depois, não vai ficar tão estético, não vai ficar tão boa. Tendo o peso estabilizado, que nem o Ilamar falou, aí você vai procurar, então, se precisa, cirurgia plástica. Bom, vamos lá, tem uma pergunta aqui, Karina, para você aqui, ó. Para fazer a cirurgia, quanto tempo de internação no hospital? E quando é possível retornar ao trabalho? Esse é da Gabriela Gomes. Bem, Gabriela, os pacientes que vão fazer a cirurgia, normalmente eles internam no dia do procedimento, no mesmo dia à noite nós liberamos uma dieta líquida, no dia seguinte a gente passa para ver os pacientes pela manhã, então se os pacientes estiverem se sentindo bem, caminhando bastante, aceitando bem a dieta, vão para casa no dia seguinte. Então o tempo de internação hoje em dia acaba sendo entre 24 horas. Claro, se o paciente às vezes não está se sentindo bem, acaba ficando mais um dia, mas a grande maioria acaba ficando um dia só. Em relação ao retorno ao trabalho, antes da pandemia, nós dávamos, né, doutor, 14 dias de atestado para todos os pacientes, porque muitos eram presenciais, pegavam transporte público muitas vezes para o trabalho, enfim. Por conta de home office, hoje em dia a gente acaba afastando por menos tempo, 7, 10 dias no máximo. Para quem trabalha agora presencial, um exemplo, enfermeiros, né, enfermeiras, pacientes que trabalham, pessoas que trabalham em hospitais, ou coisa que tem que ser uma coisa que tem que ter mais dia a dia de fazer esforço, aí a gente fala para cumprir os 14 dias. Pela cirurgia ser por videolaparoscopia, o paciente tem pouco ou nenhum desconforto, né, no pós-operatório em casa, então eles se sentem muito bem. E aí, muita gente fala, doutora, mas eu não posso voltar a trabalhar logo e tal? A gente fala, claro que pode, um pouquinho em casa, de home office, é bacana para até preencher o tempo. Mas tem que ficar muito de olho nessa primeira semana, que é a semana mais sensível da cirurgia. Então, respeitar os horários que a nutricionista pede em relação à dieta, fazer direitinho os exercícios propostos pela fisioterapeuta, pela Ilamar. Então, eu falo que assim para o paciente, tira uma semaninha para você se cuidar. A cirurgia, ela não é só aquele momento lá dentro do centro cirúrgico, ela é toda essa jornada, esse processo. Então, se o paciente puder tirar pelo menos 7 dias para se cuidar desse pós-operatório, eu garanto que o resultado vai ser muito melhor.
a gente vê cada vez mais o pessoal quer tirar menos atestado, eles têm essa parceria com o chefe, com o empregador, né? Então, vejo pessoas aqui, pô, doutor, eu não posso ficar só 2, 3 dias, eu não quero parar. É caso a caso, né? Você estudar caso a caso. Normalmente, a pessoa se sente bem mesmo. De home office dá para voltar logo. Eu tive um paciente no final do ano passado agora que ele falou que queria operar escondido. Eu falei, mas como escondido, pô? Ele falou, não queria falar para ninguém lá no serviço que eu operei. Será que dá para eu operar e depois lá levo o computador, depois no dia à tarde lá eu entro alguma coisa, daí depois trabalho de casa. Eu falei, varia de pessoa para pessoa, né? Mas ele acabou operando escondido. Então, você vê que dá para ser rápido. Não é o ideal, que nem a Karina falou, guarda pelo menos uma semana e, se precisar, tem direito a pelo menos 2 sem entrar na caixa. Cíntia, tem uma pergunta aqui, consumo de bebida alcoólica, como é que é isso pós-bariátrica? Essa é uma coisa que a gente tem que ter bastante atenção, né, depois da cirurgia. Nos primeiros 6 meses, a bebida alcoólica e a gaseificada, ela é proibida, né? Então, tem alguns pacientes que já falam, mas eu ficar 6 meses sem beber, tem que lembrar que esse estômago está novinho, está pequenininho, então você não daria bebida alcoólica para o estômago de um bebezinho, eu sempre faço essa comparação. A bebida alcoólica, ela é mais agressiva para a mucosa gástrica, então é o momento que vocês estão se adaptando com uma nova dieta, estão perdendo bastante peso, então, nos primeiros 6 meses, a gente não libera mesmo, tá? Isso eu pego bastante no pé e não deixo. Depois de 6 meses, o que a gente fala? Pode consumir, com bastante moderação, então momentos sociais, o paciente tem que ter esses momentos também de lazer e tal. Alguns pontos importantes, a bebida alcoólica tende a subir um pouco mais rápido no paciente operado, então é importante sempre comer primeiro e depois beber, tomar um drinkzinho sempre com muita hidratação junto e beber o mínimo possível, esse é o ideal para todo mundo, não só para o bariátrico. Sim, e sempre depois dos 6 meses, moderadamente, devagarinho, né? Porque bebida é calórica e porque, né, vai subir um pouquinho mais, talvez, principalmente no bypass, vai dar vexame. Então, devagar, né? Não é proibido, mas devagar. Renata, pergunta sobre imagem corporal aqui. Eu operei há algum tempo já e não me vejo magra. Como é que é isso de imagem corporal pós-cirurgia? A gente escuta bastante, né? Quando os pacientes vêm no pós-operatório, depois de um tempo ali, quando começou a eliminar peso, e daí o paciente fala, todo mundo está falando que eu emagreci, eu fui comprar roupa nova e pedi um número muito maior do que o número que de fato estava me servindo. Então, o emagrecimento, por que isso acontece? Porque o emagrecimento acontece muito rápido, depois da cirurgia bariátrica, né? E ali a memória visual não acompanha essa rapidez que o corpo vai acontecendo, vai emagrecendo, vai perdendo peso. Então, é só uma questão de tempo. Então, precisa ter paciência, que em algum momento, quando esse peso estiver um pouco mais estabilizado, esse corpo tiver um tempo estável, sem muitas mudanças muito significativas, é como se a memória tirasse uma nova fotografia e falasse, então tá, agora esse é o meu novo corpo. O que a Cíntia geralmente fala, né, é que para a pessoa ir tirando fotos, porque ver uma fotografia é um pouco diferente de você se olhar no espelho, né, ou ter ali a sensação de outra pessoa te dizendo alguma coisa sobre você. Então, isso é um artifício que acaba ajudando também. Mas é algo que acontece, já é esperado, e é uma questão de tempo. Tenha paciência, e daqui a pouco você vai estar se enxergando do mesmo jeito que as outras pessoas estão te vendo. Karina, tem uma pergunta aqui, é o seguinte, estou acima do peso, quero operar, mas eu quero engravidar, o que eu faço primeiro, engravido ou opero? Né? Porque não sei se na gestação vou engordar, depois como é que fica, vou perder minha cirurgia ou não, como é que é isso? Muitas pacientes acabam vindo com essa dúvida, né? Primeiro em saber se ela pode engravidar depois da bariátrica, ou se ela primeiro tem o segundo, o terceiro ou o primeiro filho, e para depois pensar em fazer o tratamento da obesidade cirurgicamente. Bem, lembrando então, primeiro vamos falar desse exemplo aí que o senhor falou. Uma paciente que já é portadora de obesidade, seja ela moderada ou mórbida, e está pensando em ter um bebê.
as nossas ginecologistas, os nossos ginecologistas e obstetras sabem o quanto o fator obesidade é muito prejudicial para a mulher que queira engravidar. Isso faz com que a mulher tenha maiores chances de hipertensão na gravidez, diabetes gestacional, que esse bebê ele nasça mais prematuramente. E tem estudos até que mostram que esse bebê tem muito mais chances de ser uma criança e um adulto obeso ao longo da vida, de acordo de como essa mãe se apresenta no momento da gestação. Então, a resposta já é clara. A gente sabe que quero ser mãe, esteja no peso ideal para isso, porque você vai ter uma gestação, A, muito mais saudável, e B, você vai oferecer a maior saúde possível para esse bebê que está vindo. Agora, uma outra pergunta, já pegando aí no ensejo, é: mulheres que já fizeram a bari, quando que eu posso engravidar? Bem, antigamente a gente falava que era depois de 2 anos da bariátrica, o livro sempre falou isso, após 2 anos. Hoje em dia, com maiores estudos, a gente sabe que realmente o que acaba segurando, que a gente fica mais preocupado é em relação ao emagrecimento, né? Quando a gente está mais perdendo peso, se a gente engravida nesse momento, é quando o bebezinho tem que ganhar peso. Então, realmente, a gente acaba liberando essa paciente para engravidar depois de praticamente 1 ano, 1 ano e meio da bariátrica. Então, eu falo que, normalmente, depois de 1 ano, os exames estando ok, eu dou o aval aí junto com o seu ginecologista, obviamente, né? Para você já poder ter o seu bebê no melhor momento de saúde. E os pacientes vão super bem. Uma pergunta aqui, ó. Vou operar. Faço a cirurgia por vídeo ou robótica? Qual a diferença? Então, por vídeo, né? Como é que é a cirurgia por vídeo? Então, anestesia geral, coloca um gás no abdômen para criar um espaço, 6 furinhos, tipo lipoaspiração, coloca uma ótica, vai ver no monitor lá, coloca a pinça e opera, né? Pelo fato de ser no monitor HD, é muito seguro, pelo fato de não ter corte, a recuperação é rápida. Quando é por robótica, a gente acopla nesses furinhos, nesses trocáteres, um robô, e a gente senta num console que tem visão 3D. A pinça do robô tem movimentos mais precisos. Então, acaba sendo uma cirurgia mais precisa, de maior qualidade. Você vai ter uma recuperação, talvez um tiquinho mais rápido e um risco um pouquinho menor. Se for viável, é melhor fazer por cirurgia robótica. Então, qual é a diferença? Visão 3D, movimentos mais precisos. Na cirurgia bariátrica, a cirurgia por vídeo já é muito boa, já tem um risco baixo, já tem uma recuperação rápida. Então, a cirurgia robótica é um plus. Podendo fazer, faz, mas se não fizer, está muito bem também. Tá? Então, essa é uma pergunta aqui que correu aqui. Deixa eu ver, tem uma pergunta nova. Uso de anti-inflamatório pós-cirurgia bariátrica causa risco? Karina, anti-inflamatório, como é que é isso? Depende do anti-inflamatório, né? Aqueles anti-inflamatórios mais comuns, como cataflano, Zolida, né? Voltaren, esses anti-inflamatórios, eles são ótimos para tratar a dor, né? Então, se a gente tem alguma entorse, normalmente coisas relacionadas à ortopedia, os anti-inflamatórios são muito utilizados. Mas só que o que acontece com esses anti-inflamatórios que eu estou comentando? Esses especificamente, uma coisa que acontece nesses remédios é que eles acabam diminuindo aquela barreira de mucosa que a gente fala protetora contra a ação do ácido no nosso estômago. Então, pacientes que fazem uso desses anti-inflamatórios a longo prazo, que vão tomando, por exemplo, pacientes que tomam muita dor, toma Voltaren ou Cataflã para qualquer dor que tenha, e toda hora está tomando. Esses pacientes são pacientes de grandes riscos de terem úlceras, de terem lesões no estômago e coisa e tal. Então, isso, pessoal, é para pacientes operados e não operados, né? A gente tem que evitar o uso de anti-inflamatório a longo prazo. Claro que existem outros anti-inflamatórios que já não têm esse efeito. Então, normalmente, pacientes bariátricos que têm que tomar algum anti-inflamatório, a gente pede para evitar esse tipo ou até trocar por outro medicamento que seja melhor. Mas, normalmente, os anti-inflamatórios a gente tem que evitar usar ele a longo prazo por conta desse risco maior aí, dessa perda, dessa camada protetora que pode ter no estômago. Tá bom. Ótimo, Karina. Anti-inflamatório, podendo evitar, é bom. Nós estamos no final aí da nossa 1 hora, faltam 4 minutos. Eu vou pedir para cada um de vocês aqui dar um conselho, um recado final e se despedir do pessoal aí, né, sempre
todos sabendo aí que a gente está sempre à disposição por todos os nossos canais, a equipe está sempre disponível, né? Mas, Cíntia, então, algum recado final aí? Bom, quero agradecer mais uma live aqui com a gente, a equipe toda, a presença de todos vocês, e dizer que é muito importante que vocês estudem sobre todo esse processo. A cirurgia bariátrica, ela é muito boa, ela exige a lição de casa bonita, de mudança de hábito, de estilo de vida, e ela é algo muito motivador nesse primeiro ano. Então, se eu puder dar um conselho aqui, aproveite esse primeiro ano para mudar todo o estilo de vida e ter os melhores resultados possíveis, e conte sempre com a sua equipe. Renata, algum recado final? Sim, na cirurgia bariátrica, a família, inevitavelmente, fica envolvida, né? Então, a família, ou quem mora junto, quem está ali com a pessoa, se não mora com ninguém, mora sozinho, os amigos estão envolvidos. Então, quem participa da vida daquela pessoa acaba participando do pós-cirúrgico. Então, é importante que essas pessoas que estão mais próximas saibam também um pouco sobre esse processo, né? Como a vida dessa pessoa que vai operar vai mudar, porque é diferente a evolução pós-cirúrgico de quem tem o apoio dos amigos, da família e de quem não tem, né? Fica muito facilitado, fica muito mais agradável, menos sofrido, quando você tem apoio das pessoas que se importam com você. Então, é isso. Willa, um recado final? Bom, o que eu quero dizer aos pacientes é que eu estou sempre à disposição, né? E, havendo qualquer dúvida, eu peço, entre em contato, não deixa para que essa dúvida ela seja sanada no dia da última consulta, principalmente em relação aos exercícios. Fica muito mais fácil ser reorientado do que chegar no dia e falar, puxa, eu não fiz porque eu não sei como que faz, ou eu não entendi direito. Então, eu estou sempre à disposição. Perfeito, a equipe toda, né? Karina, considerações finais? Bem, nessa palestra aqui, nesse nosso bate-papo desse mês, eu gostaria de deixar de recado para os nossos pacientes, tanto de pré quanto de pós-operatório, realmente para usar toda a equipe multidisciplinar, seja o médico e toda a equipe no seu tratamento. Entender que nós somos grandes aliados nessa jornada. Claro que vocês são os grandes protagonistas, mas nós aqui, nós podemos ajudar tanto, seja na consulta médica, seja do ponto de vista psicológico, nutricional, fisioterapeuta, da fisioterapia, enfim, mas usem a equipe, usem seu médico, usem todo mundo da equipe que está à disposição aí para ajudar vocês, seja antes, durante ou depois do procedimento para o tratamento da sua obesidade. Boa, Karina. E terminando aqui, então, a live aí, nós estamos à disposição na Clínica IMEC, por todos os canais. A gente gosta do que a gente faz, adora. Vocês solicitando a gente não vão estar atrapalhando, a gente quer dar toda a informação, dar todo o suporte possível, tá? É muito gostoso da nossa parte aqui atender, fazer cirurgia bariátrica, a gente vê todos os pacientes no primeiro retorno, com 15 dias, nem tanto, às vezes tem essa dieta líquida, tem o suplemento, mas com 3 meses, o que a gente ouve falar é que, poxa, mudou minha vida, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. A gente ouve muito isso é muito, muito bom, muito gratificante, tá? Então, a gente, como a Karina falou, abusem da gente aí, estamos à disposição, isso é importante aí para o segmento de vocês. Tá bom? Então, um abraço grande, obrigado aí pela parceria, pela audiência, pela interação, e até a próxima live aí, ou até lá no consultório, na Paulista ou no Ipiranga aí, no próximo atendimento. Tá bom? Um abraço a todos aí.